E aí, galera dos oitavos 1 e 2 do Sanico Teles, forte abraço, saudade de vocês. Na primeira semana do volume 3 das apostilas, dos chamados PET, e nesta primeira semana o tema é a independência do Haiti. E nós já comentamos aqui com vocês a respeito do processo de independência da América Espanhola e chamamos a atenção em relação à independência do Haiti, que foi um processo diferenciado do restante da América. Por que foi diferenciado? Porque o Haiti, essa pequenina ilha lá perto do México, ao sul do México, ali na região do lado de Cuba, ali, na região do Caribe, como a gente chama hoje em dia, o Haiti foi a única região onde o processo de independência não partiu dos brancos ricos, dos intelectuais, dos homens letrados, inteligentes, informados, politizados, mas sim dos escravos. Tanto que havia toda uma preocupação na época de não se divulgar tanto o processo revolucionário de independência do Haiti no restante da América, com medo de que os escravos do continente americano, das demais colônias aqui da América, pudessem se inspirar, se motivarem na ação, na atitude dos escravos haitianos e fazerem a mesma coisa. A Revolução Haitiana ela foi realmente muito sangrenta, porque os negros, para conquistar a sua liberdade, conquistar o fim da escravidão, uma escravidão que era extremamente rigorosa, onde eles eram extremamente maltratados pelos franceses, que na época dominavam a ilha. Lembrando que a ilha do Haiti, ela antes pertenceu à Espanha e depois a Espanha negociou com a França. E o processo de independência do Haiti acontece justamente quando a França está dominando a ilha. Então nós temos um texto que fala um pouco sobre essa revolução, que chama a atenção, porque ela é uma revolução que ela não partiu de cima para baixo, mas de baixo para cima, ou seja, ela não veio dos mais ricos, dos mais letrados, mas ela veio da camada social da onde você se espera o mínimo de consciência, de informação e de organização política. E logo abaixo desse texto vem as atividades. Na atividade 1, ele pede para você destacar o tipo de economia e as principais características da sociedade colonial haitiana. Então, você lendo no texto, você vai achar lá que o Haiti produzia açúcar, o Haiti produzia uma série de outros produtos agrícolas, principalmente açúcar, muito apreciado e muito valoroso naqueles séculos 18 e 19. E a sociedade era uma sociedade extremamente hierarquizada, estratificada, ou seja, o branco era branco, geralmente na maioria rico, e o negro era pobre e escravizado. Então a sociedade era uma sociedade bem assim, com polos bem distintos e bem determinados. Na atividade 2, ele pede para você observar a imagem e, em cima dessa imagem, responder as questões que vão de A até a letra E. Quando se trata de observar a imagem e responder, a gente tem que estar atento ao seguinte: o jeito de cada um responder é seu, é próprio. Eu olho a imagem e vejo a imagem de um jeito X. O outro aluno vai lá, vê a imagem de um jeito Y. Isso varia muito. Então, o tema vai ser sempre o mesmo, mas o que vai estar mostrando na imagem vai ser sempre a mesma coisa. O jeito de fazer, o jeito de escrever o que está na imagem vai variar de aluno para aluno. Como, por exemplo, na letra A. O que podemos observar na imagem apresentada? Descreva o cenário e as pessoas representadas. Bem, nós podemos observar que tem ali uma luta.
que o pessoal está em conflito, está em guerra, está tendo um conflito ali, militar. Quem que está no cenário? Quais que são as pessoas que estão ali representadas? Aí, gente, cada um vai escrevendo o que está vendo, com as suas palavras, tá certo? E assim você vai fazer com as demais letrinhas dessa atividade número 2. A atividade 3, ele pede para você, ele diz o seguinte: a frase Saint-Domingue n'est plus et Haïti n'est pas encore, em francês quer dizer Santo Domingo não existe mais e o Haiti ainda não existe. Ou seja, depois da Revolução Haitiana, a ilha dominada pelos franceses não era mais dominada pelos franceses. Mas o Haiti ainda não existia. Por quê? Porque depois da independência, grupos internos que antes estavam juntos, lutando pela independência, agora não estão mais. Agora eles começam a brigar entre si pelo controle da ilha. E isso praticamente foi fatal para os haitianos. Tanto que eles vivem em péssimas condições até hoje, justamente devido a essa instabilidade, a essa falta de organização, de organização política que eles passaram a vivenciar depois da independência. Então ele diz, foi dita essa frase, né? Santo Domingo não existe mais e o Haiti ainda não existe. Essa frase foi dita por um historiador com a finalidade de ilustrar as inúmeras dificuldades que deveriam ser enfrentadas pela nova nação sob o governo de Dessalines, que foi um dos ex-escravos que comandou a Revolução e conquistou a independência, que foi proclamado imperador do Haiti. Pesquise, né, ele pede para você pesquisar no livro ou na internet, quais foram as dificuldades enfrentadas pelo Haiti após a sua independência. Então, primeiramente, gente, o Haiti, ele ficou numa situação econômica complicada porque eles viviam de um comércio que estava diretamente ligado com a França. Uma vez livres do domínio francês, eles sofreram o boicote da França. Então eles passaram a não ter para quem vender esse açúcar. Então começa já por aí um problema econômico. E um segundo problema muito sério é a questão das divisões políticas que começam a haver entre aqueles homens que antes estavam juntos e que após a independência começaram a pensar de maneiras diferentes, como fazer do Haiti uma nação de maneiras diferentes. E essas maneiras diferentes de pensar acabaram gerando conflitos e constantes guerras, certo? E essas guerras destruíram o Haiti, que até hoje passa por gravíssimos problemas políticos, passa por problemas econômicos, passa por problemas de dignidade humana, mas causadas por brigas políticas. Ok? Muito bem. Então a semana tá fácil, tá tranquila. É só pesquisar um pouco mais sobre o Haiti, procurar saber mais sobre a história do Haiti, como que eles conseguiram, como é que as coisas caminharam após a independência, conhecer mais profundamente todo o processo revolucionário. O Haiti se declarou independente em 1804, mas a revolução, toda a luta, ela começa lá no final do século XVIII, muitos anos antes, muito influenciado pelas ideias de liberdade que dominavam a Europa devido ao movimento iluminista. Então, procure conhecer mais, pesquise mais sobre isso, que vai ficar muito mais fácil você encontrar as respostas, as palavras mais certas, mais corretas para responder as questões. Um abraço e até a semana que vem.